meu Boa povo. noite. Eu não sabia se estava ao vivo, se não estava. Falou que não estava, que estava. Eu não sei. Estamos no ar, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa galera. Boa noite, gente boa. E quem for assistir de manhã, bom dia. Quem for assistir à tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Colóquios Musicais super especial, programa de número 70. Gente, é um número redondo. Esses números assim tem que ter pessoas especiais. Exatamente, a gente sempre traz uma pessoa especial nos números, aliás, todas as pessoas que a gente só convida gente topzera para vir aqui. E essa pessoa mas os números hoje, redondos, né? Nós conhecemos ele desde a musicalização, com 8 anos. Nem tanto, não sou tão velho assim, não. Quase. Era uma pessoa que chegava lá no conservatório e ficava por lá, tocando violão, conversando fiado com a gente. E vocês vão ver o que essa pessoa se transformou. Um grande exemplo para a gente aqui. Mas verdade. Vamos ver daqui a pouco. Então, gente, tem recados? Tem algum recado para dar? Ou vamos rodar? Renovação da matrícula aí, pessoal da educação musical. Adiou, vai começar na sexta-feira. Fique atento para renovar a matrícula, quem ainda não renovou. Né? Vai começar na sexta, né? Então não tem como ter renovado. Não, já renovou do curso técnico, né? Do curso técnico, renovou. Mas quem está na educação musical, fiquem atentos, renovem suas matrículas para não perderem as vagas de vocês para o ano que vem. Não se preocupem com se aparecer alguma mensagem no seu e-mail lá meio esquisita, não se preocupe, vai dar certo. Vai dar certo, tem todo um plano de trabalho aí para poder resolver essa questão. Verdade. Então, que mais? A gente está chegando no final. Semana que vem, talvez a gente faça um programa um pouco especial. Vai ser o último do ano, né? Não sei, talvez esse seja o último programa do ano, tô achando. A gente vamos deixar aí no ar. A gente está deixando no ar porque semana que vem vai ter um evento no conservatório no mesmo horário do programa. Então, talvez a gente faça um programa gravado, né, Jordano? Vamos deixar claro. Ou a gente encerra o ano já com o programa de número 70, que eu acho que é um número bom para a gente fechar. Nós estamos pensando numa pessoa aqui, se a gente conseguir. Aí vai valer a pena. Tá joia? Então, vocês vão rodar a vinheta? Roda a vinheta, que eu tô doida para falar com ele. Lá vai a vinheta. A audição foi muito Ei, João! Onde anda esse menino que crescido faz da vida essa corrida de conquista e ambição? Ah, João, que do Rio de Janeiro, Ouro Preto, Itabirito, Andorinhas, Cachoeiras, ele vem do Maranhão. Ei, João, a família é companheira, João, e a vida é seresteira, João. Ah, João, em Califórnia ou Buenos Aires, seja no Texas, BH, Lavras Novas, Minas Gerais, e na fazenda de Camão, e João. Ah, João, Catopê é sua estrada, Montes Claros, a morada, a esposa, namorada, e os filhos, gratidão. E João, a família é companheira, João, e a vida é seresteira, João. E João faz sua história, construído com batalhas, em Granada ou na Bahia, conquistando sempre, sempre, noite e dia. E João, e ele faz a diferença com pesquisas e artigos. Cidadão do mundo inteiro, Mestre João é nosso amigo. E João, vem para cá, João Quadros. Olha, João Quadros. Ei, gente, boa noite. E vai ser difícil chamar esse cara de João Quadros, viu, gente? João Fortunato. É a pecha do meu sobrenome, é o sobrenome que não pega de jeito nenhum. Aí é lindo, ó, Jordano Pinheiro, Cíntia Pinheiro. O meu João Quadros, todo mundo fala João é Fortunato. Então, você abandona uma fortuna por um quadro? Pois então, é uma longa história. Pois é, porque Fortunato não é sobrenome, é nome. Essa é que é a grande mágica do negócio, entendeu? Aí eu, por muitos anos, achava que Fortunato era meu primeiro sobrenome.
Aí depois Sim. que o tempo vai passando, um dia meu pai falou assim, não, meu filho, seu nome é João Fortunato. Aí eu fiquei mais triste ainda, porque nome a gente escolhe, sobrenome não, né? Então, aí eu fiquei bem traumatizado com isso por um bom tempo. Aí depois eu entrei no conservatório, e quando eu entrei no conservatório virou o nome de batalha, né? Todo mundo chamava Fortunato para cima, para baixo, então vai João Fortunato. acostumando. Para mim é João Fortunato até hoje. E aí, João, você é o cara mais cosmopolita que eu conheço aqui na nossa. Você viu no poema aí, né? Que eu usei, Eu coloquei tudo que vi. você fez. Gente, que coisa linda, viu? Eu vou pegar isso, eu vou guardar pro resto da vida. Você nem Publicar sabe, e deixar nem guardado sabe isso. que esse poema vai virar. Você nem Você sabe. não sabe, tem mais coisa, tem Ah, mais é? coisa aí que você não está Vixe. sabendo. Pois é, Aguarde, vindo de aguarde. Cinti, eu fico até preocupado, porque das minhas recordações da época do conservatório, da aula de canto, tinha uma das bruxas do conservatório chamava Cíntia Pinheiro. Olha que maldade, gente. Uma bruxa muito Conta pra boazinha. gente onde é que você anda parado agora nesse momento, onde é que você está? Qual é o seu Então, CEP? agora, nesse exato momento, eu estou morando em um distrito chamado Cachoeira do Campo, que é um distrito de Ouro Preto, né? Recentemente eu vim para cá, em 2011, né, esse ano, né, em janeiro, eu fui transferido do Maranhão para cá e estou desde janeiro trabalhando na Federal de Ouro Preto. Maravilha, hein? Você veio de onde, João? Do Maranhão, né? Então, trabalhei por 11 anos lá na Federal do Maranhão, lá em São Luís, né? Passei um ano da minha vida no interior do Maranhão, em São Bernardo, e depois fui transferido, fui para Estadual do Maranhão e cheguei na Federal do Maranhão. Tá, Né? mas Então espera já aí, nós queremos rodei voltar bastante. nós estamos começando do meio, eu quero começar do começo, João. Então vamos Como é começar que do começo. começou a sua história? Porque você tem essa formação em música, né? E depois você fez o seu mestrado, não sei ainda, você vai contar para nós não queremos antecipar nada, mas a gente quer saber do João lá na infância, lá na adolescência, como é que surgiu essa história aí Aquele anjinho que tinha lá, né? Com 8 anos. de música e conservatório. Conta pra gente aí como é que é essa sua trajetória na vida. Pois então, eu entrei no campo da música, na verdade, por conta da família, principalmente a família da minha mãe, né? Minha mãe é de Minas, né? Do interior de Minas, de uma cidade chamada Luzilândia, que eu acho que pouca gente deve conhecer, mas é uma cidade entre Brasília de Minas e São Francisco, digamos assim, para ter maior referência, né? E a família da minha mãe sempre foi musical, então sempre reuniu muita gente para tocar nas festas, aniversários, né, final de ano. Então a gente ficava sempre tocando aí moda de viola e tal. E com o passar do tempo, eu fui sendo criado ali com meu avô tocando caixa na festa de folia. E aí, com o passar do tempo, fui gostando disso, mas nunca encarei como uma profissão. Até que eu já com uns 14 anos, né, fui morar em Montes Claros, eu morava em Brasília de Minas. Antes, né, eu nasci em São Paulo, mudei para Salvador, morei 11 anos em Salvador, fui para morar em Montes Claros e fui para Brasília de Minas. Nesse retorno de Brasília de Minas para Montes Claros, eu comecei a mexer com alguma coisa de aprender alguma coisa de violão, na época muito envolvido com relação à música da Legião Urbana, né, pela morte, ali em anos 96, mais ou menos, foi a morte do Renato Russo, e meu irmão era muito fã do Renato Russo. E ele vivia tocando e cantando aquelas músicas, e eu comecei a gostar disso, e entrei vim para Montes Claros, voltei para Montes Claros, para fazer o ensino médio. E nessa de fazer o ensino médio, eu fiz o colégio agrícola e também entrei no conservatório. Foi aí o meu primeiro ano de entrada, foi em 98. Ô, João, você foi colega do Glafiro, do Maurício? Fui colega do Glafiro e do Maurício. Dessa época. E muito me assusta Glafiro estar dentro dos colóquios musicais, porque Glafiro, na época do conservatório, nem de música ele gostava direito. Maurício, sim, era músico e tal, nós
ele tocou na orquestra. Não, ele tocou depois de... Isso lá já depois de terminar o Então tá ensino registrado sua médio e tal. reclamação. Vou passar Minha para ele. reclamação, Glafiro começou muito depois de mim, ainda deveria estar aqui presente antes, não, viu? Isso Sim, então por vamos lá. amizade. Estava nos planos. Estava nos planos desde o ano passado. É difícil. Achar Sim. você é difícil, cara. Então, mas você estava contando, você entrou lá em 98, foi fazer o quê? Violão? Então, comecei no violão popular, né? Fui aluno de Maria Osley, minha primeira professora. Osley. Estamos procurando Osley para vir aqui no programa, gente. Essa é mais difícil que vocês. Essa desapareceu há uns 3 anos do mapa aí, ó. Ninguém sabe, ninguém viu, né? E aí eu fui aluno dela, e aí nesse processo fui fazer canto coral, fiz com o Normando, né? Comecei com o Normando. Fui aluno de percepção de vários professores, né? E Elisângela, para mim, foi a que mais marcou, que era uma época diferente, né? Da percepção, que era uma percepção que envolvia, era uma percepção direcionada por instrumento. Então, todo mundo da minha turma era aluno de violão. E para mim foi maravilhoso, porque aí ela... das melhores experiências do conservatório e a gente nunca entendeu porque acabou. Pois então, eu acho que aqui eu vou até fazer alguns, durante, né, esse momento aqui, vou fazer algumas reclamações e vai ficar registrado, né? E uma dessas era, uma das minhas grandes reclamações era isso, que a gente tinha a percepção por instrumento, e era ótimo, porque a Elisângela era muito dinâmica, e aí, grande Chocolate, está sempre aqui prestigiando a gente. Um beijo, Chocô! Ninguém conhece Geraldo Júnior. Não, é chocolate. E aí, a Elisângela era muito dinâmica, e aí ela montava grandes apresentações com a gente. Então, ela conseguia dinamizar a equipe. Então, colocava gente que tinha mais habilidade no instrumento, né, para fazer solos. Ou eu lembro, Sanderlan foi meu colega, então Sanderlan já tocava contrabaixo na época, então ele ia lá fazer os baixos. Eu que estava começando, a gente fazia assim, aquelas 2 acordes e estava bom demais. Mas a gente ficava feliz, porque era na época da audição, encontrava todo mundo. Então você via pessoas iniciando, igual eu estava, mas pessoas do 8º período na época, começava no 5º período, né, e ia até o 8º. Então era bacana, porque juntava e fazia assim, o aluno de violão ver repertórios de violão. E para mim era bem interessante nessa época, né? E aí eu tive a experiência no canto coral com o Normando, né, que a gente era obrigado a fazer atividade. Pô, coisa horrível, essas obrigações. A gente era obrigado e ia fazer pela vida. Mas, lógico, hoje eu, como professor, entendo que a importância daquilo para a formação. E para mim foi muito importante. Foi lá que eu aprendi, eu me afinei. Então, foi lá que eu aprendi a fazer uma segunda voz, a escutar alguém cantando em outra melodia e tentar não desafinar. Então, para mim foi muito enriquecedor. E Normando também era um cara muito bacana e puxava a orelha da gente, né? Sempre que era necessário, mas foi bem importante, ajudando, né, o desenvolvimento, não só no violão, mas musical como um todo, né? Na leitura, na percepção, e foi bem bacana lá, esse período. E aí, estava falando em Osley. Osley foi a primeira pessoa que me deu uma abertura para eu tocar e cantar. Eu nunca, assim, não tinha, eu morria de vergonha de cantar. E ela teve um festival, e ela falou assim, João, se inscreve lá. E eu falei, eu não sei cantar, porque não sabe. Aí eu cantei, não, nem era o FICAP, era um festival que eu cantei junto com aquele, o Sérgio, da dupla Sérgio Rodrigo, foi o primeiro festival que ele cantou. Eu perdi pro Sérgio. Ele cantou Horizonte Azul, de Leandro Fala Leonardo. com ele assim, ainda dá tempo de me contratar, caso o outro, né, não aparece no dia do show. Lembra de mim? Sou o primeiro parceiro de palco. Tem que pôr no Lattes lá. Eu fui desclassificado por causa do Sérgio. Aí ele cantou, arrebentou a música, e foi muito bom. E aí foi a minha primeira experiência, assim, cantando no palco e tal, foi bem bacana. E assim, esse primeiro período para mim foi um momento assim bem de reviravoltas, assim, sabe, de conhecer um mundo novo e começar a aprender muita coisa ao mesmo tempo.
e acabar me apaixonando. Eu acho que nesse primeiro período que eu fiz, acho que tem uma semente, assim, que foi a principal semente que teve para hoje eu ser professor de música, né, e ter todo o desenvolvimento que eu tive. Eu acho que E teve você era muito... bem novinho, né, João, nessa época? Na época eu tinha 14 anos, Ai, meu né? Deus. Hoje eu estou nos meus 38, então já tem Faz um muito tempo. tempinho. Mas, Já não mas tem aí tempo. depois, lá em 2001, 2001, você foi fazer outra coisa. Ah, menino, então, aí eu fui fazer muita coisa. Você foi fazer aula de Então, canto, fui João. fazer aula de canto, né? Aula de Comecei a fazer canto. aula de canto. Com quem que eu fui fazer aula de canto? Com a professora Sei, Cíntia. Cíntia. Sério? A Vamos Cíntia. Foi meu aluno. É... E tinha acabado de começar a dar aula de canto, eu não sabia nada. Eu estava começando a dar aula de canto. O João foi ser meu aluno. Aí, Né, foi João? ótimo. Sabe o que acontece? Porque Cíntia, na época, ela tinha uma... Meu Deus, começou. começava aquela questão da- do professor que está iniciando, e eu acho que é uma característica do professor que está iniciando, ele não quer que o aluno desista. Eu acho que isso é super importante. Sim, Então, verdade. Cíntia, ela corria atrás, assim, por aqui tá bom? Não, não tá. Não, então vamos por aqui. Aí ia criando diferentes caminhos para que eu não desistisse daqui, porque para mim, eu entrei para fazer canto, porque Normando encheu meu saco no coral, falou, não, vai fazer, você precisa fazer e tal, tá dando certo, você vai melhorar, né? Tá bom. E aí, nisso de começar a fazer a aula de canto mesmo, e é outra história, é um instrumento totalmente diferente do canto coral, né? E eu achava que era, Verdade. assim, era a E mesma você não coisa, pode comprar na loja, né? Você já vem com ele. já vem Estragou, comigo. acabou, já era. Às vezes a gente nasce, né, Jordana, com um instrumento meio desafinado, com um timbre não muito bom, né? Não sei Verdade. nada disso, não sei nada disso. Então, aí eu sei que para mim também, quando eu comecei a fazer essa aula de canto, para mim foi muito importante, porque eu senti que melhorou muito. E eu acho que eu só saí da aula de Cinti porque acho que eu mudei do turno, que Cinti dava aula à noite, não era, Cinti? Na época eu dava aula à noite. E aí à noite eu fui fazer faculdade. Aí eu não conseguia fazer a faculdade no mesmo horário do canto. Aí eu mudei de professor. Aí é aquele negócio. Aí eu saí de Cinti e comecei a rodar, né? Fui passando a mão de todo Começou mundo. a me trair, assim, com todo mundo que tinha na reta, né, João? Todo mundo, eu fui, né, beliscando de um lado, eu fui aluno de Roberto, fui aluno acho que foi mais tempo, foi de Roberto e de Patrícia. Mas Patrícia é Pérez. ótimo, né, ficar fazendo esse intercâmbio com outros professores. A gente aprende muito, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Isso só E tem aí, a enriquecer. engraçado, que depois, o que mais, assim, a professora que eu senti que eu tive uma desenvoltura maior no canto, foi a que eu fiquei menos tempo, que foi com Maristela. Entendeu? Que foi assim, ela conseguia, de alguma maneira, me dar um suporte que acho que eu consegui entender melhor, sabe? Você Mas começou a assim, obter resultados melhores com ela, mas ficou mas menos eu acho que tempo. era mais eu entender o que eu tinha que fazer. O Entendi. exemplo, ela exemplificava de uma forma que eu não sei o que era, mas eu conseguia compreender, né? Por exemplo, Roberto, que é né, uma voz masculina e tal, provavelmente ele é barítono, eu também sou, então talvez tivesse essa maior facilidade na comunicação. Só que é aquele negócio, eu acho que com Roberto e com Patrícia, eu tive um papel muito de fã, porque eu os via cantando muito, né? Então eu era muito fã do Sim. Roberto e eu queria ter a voz do Roberto, a potência do Roberto e a desenvoltura do Roberto. E eu não conseguia, eu ficava muito frustrado, entendeu? Aham. E aí a Patrícia entrou já na época assim, já na faculdade e já me pegou no momento que talvez eu não estava tão empolgado com o canto, né? Mas ela começou a tirar a lei de pedra, me deu um repertório bacana, e ela era uma professora que estava no Rio de Janeiro, então você falava assim, meu Deus, Patrícia, Maravilhosa, Paty já veio aqui. maravilhosa, que não Já sei o veio aqui, quê e tal. nosso programa. E eu ficava morrendo de timidez com ela, sabe? Sim. Até que quando eu entrei com Maristela, talvez porque Maristela eu já tinha um contato mais próximo, né? Conversava com ela nos corredores do conservatório, na própria faculdade. Então, eu tive uma conexão melhor,
entendeu? Mas, coincidentemente, foi a que eu fiquei menos tempo de todos eles, né? Então, você fez faculdade de canto? A faculdade foi de canto? Não, eu Não, fiz quando eu fiz a violão. Unimontes, eu fiz para violão, né? Nossa, Porque em aí eu Geraldinho? não, eu fiz com o Márcio Frank, Mas, né? E eu fiz paralelamente, eu estava fazendo a faculdade com o curso de canto lá no Legal. conservatório, entendeu? Eu estava de forma complementar. Acabou que eu não consegui formar o canto, que era muito tempo. E eu formei na faculdade primeiro e fui viver minha vida e larguei o canto de Isso, mão. aí nós vamos chegar aí onde eu queria agora. Você foi viver sua vida, você formou na faculdade e você resolveu fazer uma pesquisa, é isso, João? O que você resolveu não, isso fazer? aí, Cíntia, ele foi o precursor. Não, primeiro foi Luiz, que Sim, foi. foi verdade, Não, verdade, João. precursor não, pelo amor de Não, Deus. pera aí, Mas cara. você foi um dos Não, primeiros. Você foi um não dos me dê primeiros. esse tipo de honra que eu não Ô, tenho. João, olha, teve a tempestade também, que é da Primavera Árabe. Existiu a Primavera Árabe, lembra lá? Sim. E aqui, Sim. Luiz fez o mestrado, primeiro mestrado. Pouco Luiz foi João embora, foi pro atrás. doutorado. João foi atrás. Aí Na o verdade, João assim, foi. então, Aí na foi verdade, todo mundo. na Deixa hora eu que contar. começou assim, isso já não é da minha época, é antes de mim. Então foi Maristela, A primeira tinha Antonieta. a primeira, mas isso Antonieta foi tinha mestrado, década só de que a 80, gente né? não conversava. Eu nunca fui aluno da Antonieta, mas assim, entre os alunos dela, ninguém conversava sobre mestrado em si, né? A primeira pessoa que acho que começou a falar sobre mestrado e abrir um pouco as portas foi Zé de Deus. Né? Zé já tinha feito mestrado, acho que no CBM, né? E aí ele foi professor do Luiz, acho, se eu não estou enganado. E aí, nessa de conversar com o Luiz se incentivou e foi Foi fazer na o mesma mestrado. época, mais ou menos. E aí eu conheci o Luiz, ele já tinha terminado o mestrado dele, né? Ele estava entre o término do mestrado, né? E o período que ele ficou, ele passou na Unimontes, né? Para dar aula e estava se preparando para o doutorado. Então eu peguei o Luiz justamente nessa fase de eu entrei na faculdade, ele começou a dar aula para mim, e pouco tempo depois ele passou um doutorado e foi para Bahia, né? Então aí ele foi, Jean foi e Cuca foi a trinca, né, do Trem Brasil. E aí nesse processo, né, como eu já convivi assim, fui aluno do Luiz e comecei a gostar dessa área de pesquisa, eu me incentivei e fui para o mestrado. Porém, esse percurso para ir para o mestrado, ele foi motivado no meu primeiro ano de faculdade. E não foi por algo assim, eu me deslumbrei por isso, não. Foi por quase uma maneira de me salvar na vida. Porque no primeiro ano da faculdade eu descobri que minha namorada na época tinha ficado grávida. Eu ia ser pai. E Montes Claros, a gente está falando aí de 2002, Montes Claros não tinha professor de música. Era conservatório e Unimontes, né? E aí... Professor particular, você fala. E João era mais quebrado do que arroz de quinta, né? E aí, né, quando ficou grávida, eu fui atrás do meu pai e minha mãe e falou assim, se vira. Você não me chamou, não lembrou de mim na hora de engravidar, não vai lembrar de mim na hora de cuidar. Pagar as contas. Eu falei, então, e eu não sei como é que a pessoa consegue fazer um filho tão igual o pai, igual o seu menino é a sua cara, igualzinho. Meu Deus, ele é mais bonito, graças a Deus. E melhor também que o pai dele. Gente boa. Gente boa também. Mas ele conversando, João, eu não sei como é que pode, parece demais. Ele me chama de Cíntia. Onde é que tá, João? Onde é que seu filho tá? Esse filho? Meu filho está fazendo faculdade, ele está fazendo publicidade e propaganda na meu Deus. Já, 18 anos. Meu Deus, o tempo passa. Eu descobri que ia ser pai com 18 anos. Hoje meu filho tem 18. Eu falo assim, se quiser, já sabe, a resposta é a mesma que meu pai me deu há 18 anos atrás. Se vira, então, nego. Se mantém. Não mudou nada. E aí, quando eu descobri que ia ser pai, eu comecei né, conversei com o Luiz na época, que eu era aluno dele, e surgiu a possibilidade de eu ser bolsista da FAPEMIG. Na época, hoje a gente fala de bolsa, os alunos reclamam que tem bolsa para tudo que é canto. Você quer até bolsa para beber água já estão querendo inventar. Bem mais fácil hoje, né? Naquela época era bem mais difícil. Naquela época não tinha. Nesses últimos 4 anos foi meio pancada. Foi mais difícil, mas não vou entrar nessa questão. Tem bolsa demais. A gente não vai entrar nessa, mas tem bolsa demais. Naquela época,
No curso de música, a gente falando do curso de música, não tinha ninguém que tinha bolsa, entendeu? E aí Luiz, de vez em quando conseguia uma bolsa, e a FAPEMIG era muito, até hoje né, muito concorrida, né? E aí Luiz falou assim, olha, se você quiser, João, para dar uma força para você, você pode ser meu bolsista de iniciação científica. Só que tinha um problema. Eu odiava ler. Até hoje eu não gosto de ler. Eu tinha lido, até entrar na faculdade, um único livro. Sério? Chamava Meu Sozinha pé no de laranja. Mundo. Meu pé de Nem laranja. era Meu Pé de Laranja. Como é que Sozinha no chama? Mundo. Daquela editora Vagalume. Não sei se vocês vão saber qual é. Esse eu nunca li, não. A gente lê Só na esse sexta ano. série. Eu já li mais de 40 livros esse ano, João. Não faça isso, não. Não, Fala que você... pois é, eu sou um desastre nisso. E aí Eu eu tinha lido adoro esse ler. livro, e quando eu fui conversar com o Luiz falou assim, João, você precisa fazer um projeto. Eu falei, tá bom, e o que precisa fazer o projeto? Ler. E foi na biblioteca lá da Unimontes comigo, tirou 15 livros e falou, você tem 15 dias para me apresentar o projeto, baseado Caramba. nesses 15 livros. E aí eu fui comendo livro igual um doido. Então eu li assim, loucamente, e no final dos 15 dias consegui entregar alguma coisa para ele, que ele, lógico, ele mexeu, alterou alguma coisa, pegou a ideia geral, né? E elaborou um projeto. E eu falei assim, pronto, o projeto ficou bom, eu vou ganhar a bolsa, né? Só que Luiz Ricardo, né, todo mundo conhece como ele com os prazos e os horários, acabou que a FAPEMIG receberia a entrega do projeto até 1 da tarde, ele deixou para imprimir no último dia, a impressora do Unimontes deu problema, e Ah, aí meu a gente Deus. só conseguiu entregar 1 em 15, ou seja, a gente estava desclassificado. Era impresso, né? A gente entregava impresso. E aí perdemos a chance. Depois eu tentei com Thalita Pérez também, ela submeteu, acabou que o projeto não passou. E, enfim, não fui aluno de iniciação científica na graduação, mas tive essa experiência de começar a ler e começar a querer estudar sobre pesquisa, né? E acho que foi muito por isso que eu enveredei e cheguei até o mestrado, doutorado, etc. E o seu mestrado é em quê, João? Qual o Então, nome eu do fiz um título? mestrado em 2007, eu terminei em 2007, é um mestrado em música, lá na Federal da Bahia, né? Porque na época todo mundo, assim, quem a gente conhecia fazia na Bahia. E Mas é nesse período... performance, não? Em Não, eu fiz performance, não? educação musical. Pesquisa. Sim, tá. Eu fiz educação musical. E na época que eu fui fazer, eu fiz a prova na UFMG, na UFPB, que eu estava abrindo o mestrado lá, era a primeira turma que ia acontecer lá, o Luiz já estava lá, né? Só que lá era etnomusicologia e na Bahia era educação musical. Eu passei na Paraíba e passei na Bahia e acabou... Fiz com a Cristina Torinho. Fui para fazer o mestrado na Bahia com a Cristina Torinho. Aí eu fiz sobre violão, né? Falei sobre aprendizado de violão. Tem notícia da Cristina? Alguma coisa? Tem, tá na Bahia. Tá na Bahia lá, fazendo as coisas dela ainda, trabalhando direitinho. De vez em quando a gente... Não aposentou ainda, não? Rapaz, boa pergunta. Eu acho que não. Mas tá quase. João, isso você falou foi em 2007? Quando eu terminei o mestrado, em 2007. Eu terminei a graduação em 2006, por causa de uma greve que teve. Era final de 2005, dezembro de 2005, a gente foi terminar em fevereiro de 2006. Eu entrei no mestrado março de 2006. E depois você fez outro mestrado, né, João? Isso, aí eu terminei. Quando eu estava terminando o mestrado da Bahia, eu passei no doutorado na Espanha. Aí eu fui para a Espanha fazer o doutorado em educação musical, especificamente. Como bolsista também? É sanduíche, né, João? Não foi sanduíche, não. Não, foi doutorado integral. E a bolsa que eu tinha era a bolsa que eu colocava nas costas, não tinha bolsa. Era trabalhava pra Eu me lembro de uma história que você contou. Bancar, né? Você não deve lembrar dessa história, que você estava lá andando na rua, na Espanha, nem sei qual cidade, acho que era Madrid, não é? Você ficou em Madrid? Não, eu estudei numa cidade chamada Melídia, só que a universidade era a Universidade de Granada. É um campus que tem... Você estava andando na rua, você contou isso pra gente, estava andando na rua, viu um cara com violão nas costas, que parecia o Paco de Lutia. Você chegou pro cara, ele lembrou da história. Eu fiquei todo emocionado, aí eu falei, nossa, eu estava em Granada, né? Aí eu andando no meio de Granada lá e tal, aí conheci um cara, assim, um cara parado no meio da rua e tal, com violão. Eu falei, nossa, esse cara parece o Paco de Lutia.
Aí eu fui conversar, falei, você poderia me dar um autógrafo? Aí ele olhou pra minha cara e falou, você me conhece? Eu falei, claro que eu conheço. Você não é um violonista? É importante, não sei o quê. Eu sou violonista, eu sou. Você não toca flamenco? Toco flamenco. Então, olha, a roupa e tal, eu conheço você. Você não é o Paco de Lutia? Eu falei, não sou. Pareço, mas não sou. Entendeu? Aí ele falou que muita gente já tinha pedido para ele e tal, e de vez em quando ele até dava uma... Agora, eu não sei nem onde é que está esse autógrafo que ele me deu. Ele me deu o autógrafo, depois contou a história, falou que ele não era, mas o autógrafo estava escrito Paco da Lutia. Entendeu? Vocês chegaram a tocar, não tocar. Achei que você tinha de jeito nenhum. Com o cara. De jeito nenhum, eu não tenho essa cara de pau, não, viu, Jordano? A Espanha é complicado. Você gostou mas aí eu fui para lá. Para a Espanha eu fui em 2008. Comecei lá em 2008, né? Fiquei até 2013. Só que nesse período eu peguei uma transição. Então, quando a gente ia fazer o doutorado, você tinha uma parte que era tipo um projeto piloto, que era a parte de pesquisa, onde tem as cadeiras, né, do doutorado, e você faz um projeto piloto. E depois você faz a ampliação do trabalho para o projeto convencional. Aí, quando eu entrei lá, eu peguei a transição da legislação e eu consegui aproveitar as cadeiras que eu tinha feito para o doutorado, para o projeto piloto, aproveitei para o mestrado, né? Convalidei com o mestrado. E aí eu fiz fiz uma outra parte de pesquisa, e aí eu defendi o mestrado e o doutorado dia 24 de junho, dia de São João até. 24 de junho de 2003 eu defendi o doutorado, dia 26 de junho eu defendi o mestrado lá. Então eu tenho um mestrado na Bahia de música, né? E na Espanha eu tenho um mestrado em educação musical e um doutorado em educação musical. E depois eu voltei para fazer pós-doutorado lá também. Nossa. Maravilha, que homem que estudou, hein? Esse homem é muito eu falo que é o precursor. Aí você voltou de lá e foi dar aula, foi trabalhar no Maranhão. Então, primeiro. Quando eu estava no doutorado... Antes ele passou ele estava... Eu comecei... quando eu passei no doutorado, eu estava fazendo as cadeiras, terminou as cadeiras, eu tinha sido aprovado na educação infantil para dar aula na Prefeitura Municipal de Vitória. Aí eu fui para Vitória, morei Espírito 2 anos e meio, né? Lá. Espírito Santo. Aí eu trabalhei lá em Vitória, na Prefeitura, e trabalhei também na Faculdade de Música, na FAMES. Trabalhei 1 ano e meio na FAMES. E aí, depois disso, eu estava fazendo doutorado ainda, fui para a Federal do Maranhão dar aula no interior, em São Bernardo. Né? E aí, quando eu já estava em São Luís, na Federal do Maranhão, em São Luís, é que eu terminei meu doutorado. Entendi. João, você é um cigano, cara. Isso que eu ia falar agora. Né? Mas isso é muito gostoso, né, João? Você ter essa oportunidade. A gente vai, né, caçando um jeito, vai andando pelo mundo, e é bom que você vai conhecendo outras culturas, claro. Ampliando as suas redes, tanto pessoais e vem cá, e aí você casou aonde? Lá em Vitória, lá no Maranhão, lá em Montes Claros, lá na Bahia? Lá... Então, eu casei... Na estrada. Casei no Maranhão. Né? Sua esposa de lá? Minha esposa, a família dela mora lá já há muitos anos, né? Ela morava lá há muitos anos, mas ela é de Fortaleza, lá no Ceará. Fortaleza. E a gente se conheceu na UFMA, né? Ela era servidora, eu entrei como professor, né? Ela me deu a posse até, no dia eu tomei posse, ela tem até hoje essa ata de posse lá, ela assinando. E aí a gente o primeiro contrato que você assinou. Depois você deu posse para ela na sua vida. Na minha não, ela se apossou da minha vida. Tomou posse da minha vida. Entendeu? Então você estava na Bahia na época. Não, eu estava saindo de Vitória para o Maranhão. Aí eu fui para o Maranhão. Ela que estava na Bahia na época. Ela que estava no Maranhão. No Maranhão, gente, eu fiz uma confusão aqui agora também, o cara viaja para qualquer lugar, você fica meio atrapalhado aqui. Pois é, isso é verdade. Ela estava no Maranhão, já era funcionária lá, né? Entendi, e aí ela me deu a posse, e aí depois a gente, né, depois de um tempo, bastante tempo até, a gente começou a namorar e casou, e aí tá até hoje. E vocês têm um filho? Eu tenho um filho, tem 5 anos, chama João Lucas, né? E o meu mais velho já tem 18, que eu falei, né? João Rafael.
Tudo João. Tudo João. João Tudo Zaiá. João. O primeiro, Chegar lá e falar, o primeiro João, eu quis. todo mundo olha para trás. Todo mundo olha. Do meu pai até o meu filho, todo mundo olha. É que meu pai é João Fortunato, né? Aí eu herdei o nome dele, né? Porque eu sou Júnior. E aí nessa história tem... Aí meu filho mais velho chamou João porque eu quis colocar o nome dele de João. E o mais novo foi porque a mãe estava com ciúme do relacionamento anterior e falou, não, o outro é João, esse aqui também vai ser. Oh, meu Deus. É tudo João. Daqui uns dias vem a menina, aí vai ser Joana. Não, por mim já encerrou. Que ela não saiba, mas só... Tomara que ela esteja assistindo. Olha que vai comigo, descobrir. eu falei isso um dia. E veio 15 depois, né, Jordano? Jordano fez um milagre aí, ó. Jordano é o seguinte, Jordano já tinha encerrado 2 filhos já, adolescentes, um adulto e um adolescente. Aí ele falou assim, vou fazer vasectomia, acabou, não quero mais filho. Foi lá e fez. Passou uma semana, descobriu que a esposa estava grávida. Vixe, já Maria. estava grávida. E aí veio Elis, né? A bonequinha mais linda. Deus falou assim, não, peraí, você quer fechar a fábrica? Eu retrocedo aqui no tempo e engravida sua mulher antes. Aí tá... Vai ser na noite de despedida, assim, né? Sem vasectomia, vai ser a véspera da cirurgia. Aí engravidou. Assim, essa aqui vai ser a última descarga que eu faço. Pois é. Fica ligado. João, não diga que não vai ter mais, porque tudo é possível. Não, isso é verdade. A gente nunca sabe. Pois é, a mulher. Dizem que é a mulher que decide, né, Jordano? Quando engravida, quando. É a natureza, João. É a natureza que decide. É, a natureza. Então, João, a última vez que a gente conversou lá no conselho, eu me lembro mais ou menos, né? Lá de perto do auditório, você estava aqui. Período pré-pandemia? Deve ter uns 5 anos, mais ou menos, atrás. Seu filho ainda estudava lá. Você deve ter ido lá assistir uma apresentação dele. É dessa época que eu lembro do seu filho, João, me chamando de Tíntia. Ele estava com você. Se eu ver seu filho na rua, dificilmente eu vou conhecer. Eu vou conhecer, porque ele é a cara de João. Ele tem hoje 1,86 m. Vou conhecer, porque ele é a cara de João, mas ele tá louro, não tá, João? Ele tá louro? Não, já ficou louro. Ele tava louro, eu vi uma foto dele. Exato, ficou louro porque passou no vestibular. Aí, graças a Deus, tomou juízo e tirou esse loureiro do cabelo. Agora tá normal. Mas eu me lembro, né, que você estava falando de um projeto de escola, modelo, lá no Maranhão, no interior do Maranhão. Como é que era isso? Uma escola de música no interior, que era relacionado com a faculdade, com a universidade, mas não era de nível superior, né? É uma coisa Lá a gente tinha um projeto de extensão, né? Então lá, no período que eu estava na Federal do Maranhão, eu sempre gostei muito de trabalhar com a parte de extensão, né? Porque eu acho que a gente... a universidade recebe digamos, uma clientela... hoje, né, os cursos de música recebem uma clientela bastante defasada, e isso tem muita responsabilidade da própria universidade. Né? Por exemplo, no Maranhão, a gente tinha cursos técnicos, tipo tem o conservatório, aí tinha lá a escola de música, né, muito boa, renomada e tal, mas no interior não tem nada, né? Então eu comecei dando aula no interior lá do Maranhão, e em São Bernardo a gente tinha, sei lá, a cidade tinha 12 mil, 13 mil habitantes, era um cubículo, né? E aí, como é que um curso, lá quando começou era linguagens e códigos, né? Nem era música, música era uma parte dentro do linguagens e códigos. Então, como é que esse curso ia sobreviver ali dentro? E aí, quando começou a trabalhar, lá não tinha, eu fui trabalhar lá, eu falo que a aula inaugural, quando aconteceu a inauguração, né, que o reitor estava e tudo mais, foi feita à base de gato de energia, roubando a energia do vizinho, os banheiros todos sem água, a porta trancada, ninguém podia entrar. Nossa. Aí tinha um único ambiente, que era o auditório funcionando. E lotou. Como era uma cidade muito pequena e assim, foi um acontecimento da cidade. Evento, né? Da cidade. O evento da cidade era a inauguração do campus, né? E aí lotou o auditório, tinha capacidade de 100 pessoas, lá tinha umas 350, entendeu? Ar-condicionado topado, mas... Naquele frio do Maranhão, aquele friozinho. Um calor bonito, né? Se São Luís é quente, São Bernardo, meu filho, São Bernardo é divisa com Teresina, quase. Divisa assim,
tem uma distância, Perto, mas né? é perto. Então, é quente para danar. Então, aí a dificuldade era isso, a gente não tinha instrumento, não tinha nada. E aí eu fui rodando na cidade, consegui conhecer uma pessoa que tinha um teclado. Então eu pedi emprestado essa pessoa, o teclado dele, e comecei a dar aula lá e montei um coral, né? Um coral era misturado, né? Homens e mulheres, só que aí, com o passar do tempo, houve uma seleção natural. Então virou um coral feminino com percussão instrumental masculina. Ó, que Né? legal, que interessante. E aí era um coral dinamizado, com danças e tal, era bem interessante. E aí esse coral, né, eu dei muita sorte de ter algumas pessoas lá que cantavam muito bem, e esse coral começou a fazer muitas apresentações, tanto em São Bernardo quanto em outros locais. Então a gente foi para Chapadinha, que é uma cidade próxima, a gente se apresentou em São Luís, né? E aí foi um evento para eles absurdo, assim, de virar referência. E aí o bom é que eu fiquei lá um ano e quando eu saí, outras pessoas entraram e acabou hoje virando o que era linguagens e códigos. Hoje, curso de música virou um curso independente. Então, lá tem o curso de música mesmo de São Bernardo, né, com grandes profissionais, até uma pessoa aqui de Minas, né, o Cristiano Braga, professor de violão. Ele estudou na UFMG, está lá como professor, e hoje, graças a Deus, virou um curso lá. Então, a gente tem lá no Maranhão, temos a estadual, tem a federal em São Luís, e tem a federal em São Bernardo, lá, 3 cursos de graduação em música lá no Maranhão. E aí, quando eu fui para São Luís, eu desenvolvi um projeto de extensão lá, que uma colega minha falava, né, que o curso pegava aluno de mamando a caducando. Então eu comecei com crianças de 1 ano de idade, né, dentro da universidade mesmo, até 11, e depois ampliei isso chegando às escolas, né, através de um projeto que foi feito na proposta de implementar música nas escolas do estado lá do Maranhão. E aí a gente fez um projeto grande, assim, chegamos a ter mais ou menos 3.000 alunos, foi bem bacana. Nossa, bem grande mesmo. Que legal, cara. Ô, João, e uma coisa que eu queria te perguntar é agora, porque tem pouco tempo que você está em Ouro Preto, que é uma cidade linda, turística, mas é toda, né, acidentada e difícil e tal, mas é uma cidade super gostosa e tal. E como é que está sendo a sua vida e a sua experiência aí na UFOP? Então, eu acabei mudando para cá recentemente, né? Foi esse ano, né? Foi esse ano. Surgiu assim, eu estava lá no Maranhão, minha família está toda em Minas, e a vontade era ou retornar para cá ou procurar alguma coisa mais, um litoral mais próximo, digamos assim, né? Sim, sim. E aí acabou que eu estava me preparando, na verdade, para ir, nem era tão próximo, era mais longe até. Que eu tinha sido convidado para eu sou professor no mestrado, professor colaborador, né? No mestrado lá na Universidade de Granada, no mestrado de Educação Musical que tem lá. E aí, iam abrir uma vaga lá esse ano, para professor efetivo mesmo. E aí, na época, que foi meu orientador, hoje é meu amigo, né, o professor Oswaldo Lourenço, ele me convidou, falou, olha, se prepara que vai abrir a vaga, você vem para cá. Eu, beleza. E comecei a me preparar. E quando eu já estava, assim, para dar entrada na documentação, surgiu um edital de redistribuição da UFOP. Então, redistribuição, geralmente as pessoas entram assim, surgiu a vaga, faz um concurso, né? E aí foi a primeira vez que eu vi que a universidade, ao invés de abrir concurso, decidiu fazer por redistribuição. E aí fomos, acho que 4 ou 5 candidatos, e eu consegui ser aprovado. E em janeiro eu fui redistribuído para cá e comecei a trabalhar, mas efetivamente eu comecei a dar aula em maio. Né? E para mim foi ótimo, porque eu entrei na graduação, né, no departamento de música, toda aula no curso de música, e comecei também, já em fevereiro, no programa de pós-graduação em educação. Então eu dou aula, trabalho também com a parte de mestrado e doutorado na área de educação. E aí é bom porque a UFOP, a gente não sei aqui como é que está a situação agora, mas, por exemplo, no Maranhão a gente, ou quase nada, a gente ouvia falar da UFOP, né? A gente ouve falar muito assim, ou a UFMG, a UENG, né? E as partes rurais, digamos assim, Lavras, Viçosa, né? E aí, vindo para a UFOP, eu ouvi que a universidade é uma universidade muito
muito bem articulada, sabe? Te dá muita possibilidade. Então, uma coisa que a gente tentava fazer lá quando eu morava em São Luís, né, e trabalhava no interior, era a ideia de fazer, por exemplo, a universidade ajudar a fomentar cursos no interior, né? E aqui a UFOP tem o campus, né, não só em Ouro Preto, tem campo em Ouro Preto, tem campo em Mariana e tem um campo em João Molevade. Então ela é bem articulada, ela consegue dialogar bem com a UFMG e com outras universidades aqui da região e tem ou oferece maior recurso e maior oportunidade para os professores também. Então, para mim está sendo muito bom, porque lá no Maranhão a gente tinha o ponto positivo, assim, que eu destacava muito, era a fundação. Então lá tinha a FAPEMA que financiava muita pesquisa, e era muito bom, porque todo ano a gente ganhava um edital e conseguia comprar coisas e beneficiava a universidade. Lá, né? a gente notou isso quando a gente foi em Juiz de Fora no festival, Cíntia, em 1999, né, Cíntia? Nossa Senhora! Muito tempo atrás. E Foi 99, não. E 2000 também. Fui em Foi 99 e 2000. Não, eu fui... Cíntia era muito novinha. Ela foi em 2000, não, eu fui em senhor, 99. Eu fui em 2000 e depois eu fui de novo em 2002. 2002 eu não fui. Mas desde a primeira vez que eu fui lá, cara, eu via muita gente... Peraí só um pouquinho. Obrigada, João. Eu era muito novinha. Exato. Via muita gente do Nordeste. Eu via muita gente do Nordeste, vinha lá do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, muita gente que vinha através de bolsas, de projeto, de lei. Né? Eu vejo assim, não sei se é impressão minha, mas no Nordeste, no Maranhão, no Paraíba principalmente, pelo menos tinha muita essa coisa de projeto para financiar a orquestra, esses cursos aí, igual você falou. Na Paraíba, por exemplo, tinha... depende muito da política do governo, né? Então, por exemplo, na Paraíba teve uma época lá que o governo do estado, ele financiou a orquestra, trouxe gente de tudo que era lugar do mundo. A Ana Vidovic vivia lá no Ceará, né? Então, aí começou hoje a orquestra da Paraíba é espetacular, né? Aconteceu algo parecido, por exemplo, em Belém. Então, Belém tem a estadual do Pará, por exemplo, quem dá aula lá é o cara do Quaternália, esqueci o nome dele. Aquele canhoto? Não, é o... Enfim, depois eu lembro, né? Tá. Ele mora no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e dá aula então vai uma vez por mês. É o Edelton. Não, o Edelton dá aula na USP, eu acho. Ele era da Paraíba. Eu vou lembrar o nome dele. Vou lembrar o nome dele. E aí por que isso é bom, por exemplo? Você tem um cara de alta performance no seu corpo docente, né? Ajuda com que ele seja, né, digamos assim, um espelho para que os alunos vejam e falem assim, nossa, eu consigo chegar lá também, eu tenho que me esforçar igual o meu professor, né? Recebo as melhores orientações para que eu possa também ser um grande performer, né? E eu estou falando aqui, mas, por exemplo, tem uma amiga minha, hoje eu tenho a honra de falar que ela é minha amiga, né? A Beatriz Hilari, que é professora na faculdade lá em Los Angeles, na USC, e quem dá aula lá, e Jordano da área, ele vai conhecer muito bem, é o Pepe Romero. Então ela trabalha junto com o Pepe Romero. Então eu já estive lá algumas vezes, chega assim, e o Pepe? Eu falo, o Pepe está em turnê. Então o cara vive em turnê, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E fala assim, e por que a universidade aceita a situação do Pepe? O pessoal não briga com ele por ele dar pouca aula? Falando, de jeito nenhum. O Pepe é responsável por levar o nome da universidade para tudo quanto é canto. Então, tipo assim, muito aluno da USC vai para a USC, paga um burro de um dinheiro para estudar lá, por quê? Para ter aula com o Pepe Romero, entendeu? E, além disso, os alunos do Pepe Romero querem ser os melhores do mundo, entendeu? Então, ele vai tendo esse exemplo, né, próprio, né, e próximo ali. E aí acontecem coisas parecidas aqui no Brasil também. Não são, assim, grande maioria, mas acontecem pontualmente. Então, o Belém, eu sei que é um caso que teve uma pessoa lá, que foi meu colega do mestrado, que ele de Belém, né, ganhou um Souza Lima.
Então o cara chegou lá, ele era aluno desse professor, que eu esqueci o nome, mas ele foi, tocou e conseguiu ganhar um Souza Lima, né, que é um grande festival de violão, um dos melhores festivais de violão do Brasil até hoje, né? Então, eu acho que é uma boa dinâmica. O Zanon estava lá agora, tocando com a Orquestra da Paraíba. O Zanon tocando. E tem essas questões de intercâmbio. Deus, né? Exato. Então, você chama professores, o professor vai lá e tal. Teve uma época que o Conservatório fez algo assim também, né? Na orquestra, quando ganhou um projeto, não sei o que era, da fundação. Na época que a Lei Rouanet não era complicada. Então. Aí aconteceu exatamente isso, de ter como é que fala? Esse negócio de trazer e levar pessoas e ter algum tipo de resultado, né? Eu acho algo extremamente válido e que, por exemplo, só que no Maranhão, que era a pergunta que o Jordano estava fazendo, no Maranhão não acontece tanto isso, tá, Jordano? No Maranhão, o que a gente vê muito é a fundação de pesquisa, financiar pesquisas. Então, por exemplo, lá a gente consegue muita, por exemplo, bolsa para aluno de iniciação científica, que foi uma coisa que eu senti aqui, por exemplo, na UFOP. Agora, não que mudou, mas é porque a dinâmica deles é diferente. Lá eu poderia concorrer, por exemplo, na UFM eu ganhava 3 bolsas de iniciação científica, né, num edital só. Aqui, a UFOP abre, que é o do CNPq, abre para uma bolsa só. Então eu fiquei desesperado. Eu falei, uma bolsa só, o que eu faço com um aluno só? Aí depois ele vai e financia, que é a parte boa da UFOP. O CNPq dá uma, mas eu obrigatoriamente dou outra. Abre um outro edital, abre uma outra concorrência. Então, na UFMA, a gente concorria todo mundo junto num edital só. Aqui não, são 2 editais, 3 editais separados. Né? E aí é outra dinâmica. Tem que estar muito antenado, né, para não perder essas oportunidades. Exato. Muita coisa legal. Ô, João, eu vou ter que te cortar aqui, porque, assim, primeiro, agradecer a galera que está participando aí no chat. Obrigada, Tina, que está sempre aqui com a gente, Chocou, né? Tem algumas pessoas aí, Leonardo, né? Chocou, enfim, todo mundo. E eu queria falar uma coisa aqui. A gente está endividado com o público. Nós temos uma dívida e nós precisamos pagar essa dívida, porque nós já estamos com 52 minutos de programa agora, já estamos caminhando para o final. É uma delícia, né, João? Você viu que o papo é tão gostoso que rapidinho passa. Eu acho que eu converso demais. Não, você está excelente. A Tina mesmo está falando aí de agradecer, né? Porque cada artista tem seu talento, suas vivências, e essas experiências enriquecem muita gente. Isso é muito legal. Então, nós vamos pagar a dívida agora, que essa dívida foi do programa passado, que nosso convidado, o Arley Lopes, esteve com a gente, e nós fizemos uma música em homenagem ao Arley Lopes, e ficou para ser apresentada hoje aqui nesse programa. Então, Jordano vai soltar aí, por favor. Uma música de alguém também vai ficar para depois. Isso, é para falar isso depois, espera aí. Então, eu falei alguém, não falei quem é. Solta aí a música feita especialmente para o Arley Lopes. Gente, só avisando aqui que a gente vai transmitir pelo stream, não fica tão legal a qualidade, mas o vídeo terminando, coloca, ele estreia lá com qualidade melhor. Aí vocês vão lá, por favor, né? Porque assistem lá, tá? Mas vamos passar aqui, a gente tem que pagar as contas, né, João? Muito bem, muito bem. Achei que é alto. Vai lá. Vai. Deixa eu ligar o som aqui.
Ai, que pena que, não, que ficou travando assim, né? Não sei. Vai falar Muito agora. emocionado. Às vezes falta ter palavras, né, para poder agradecer, porque assim, como que a gente, assim, eu só espero realmente que você, que Jordano, sejam muito felizes, que Deus abençoe a vida de vocês, assim, e conceda muita felicidade, tudo assim de maravilhoso na vida suas, porque é uma alegria única poder estar aqui, ouvir essa música linda que vocês fizeram para mim. Eu quero cantar no meu show, Cíntia, por favor, deixa eu cantar. Vamos pensar. Quero cantar. Vou chamar meu advogado. Eu advogo em causa própria nesse sentido. Vou chamar meu advogado. Ceda-me, por favor. Muito obrigado. Você, Cíntia, obrigado. Obrigado de coração. Gratidão, Jordano. Obrigado. Cíntia. Muito obrigado. Estou muito feliz. Não, estou muito... Pena que ficou meio travando, assim. Não, Ficou ótimo. Para mim Agora, ficou todo travadão, assim. Mas terminando foi o finalzinho. agora, Esse foi o finalzinho do programa da semana passada, João, e a gente fez pela primeira vez, né, depois da pandemia, que a gente encontrou no lugar para fazer, porque tudo tem sido online. Que também é um formato legal, mas junto é mais gostoso, né? Ah, com certeza. A gente espera que em outra oportunidade a gente possa também participar, fazer um programa junto com você aqui. Nós temos música para você também, João. Lembra daquele poema de abertura que eu fiz em sua homenagem, com todo carinho? Uhum. Ele também é música, já fiz com música, Jordano também, a banda de Um Homem Só vai fazer o arranjo, vai tocar, nós vamos montar bonitinho, e aí no dia da estreia eu te comunico, viu? Porque é feito com todo carinho, nós queremos fechar agora te agradecendo, né, por você ter topado esse convite, por estar aqui com a gente nesse programa todo especial de número 70. Você que é uma pessoa super querida, foi um aluno meu, assim, de, sei lá, 20 anos atrás, menino, eu também, adolescente, não sabia nada, pela generosidade, pela amizade que ficou daquele tempo, né? Pelo carinho todo que a gente tem. Eu sei que você tem um carinho por mim, eu também tenho um carinho muito grande por você, pela história que a gente tem. Então, queria te desejar tudo de bom, muita saúde, muita harmonia com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, no trabalho maravilhoso que você desenvolve, né? Você gosta dessa área de pesquisa, de ajudar mais gente a crescer. Eu acho isso tão bacana, sabe? De um altruísmo muito grande. Você é essa pessoa super bacana, essa pessoa linda. E muito obrigada de coração por ter aceito estar aqui com a gente, tá? E só queria falar mais uma coisa. O Arley está aí assistindo. Obrigada, viu, Arley, por estar assistindo com a gente. Um beijo para você. E, João, antes de você falar também, você terminou, Cíntia? Só mandar um beijo para você, João. Você é um querido, viu? Mas João tá mais bonitinho, né, cara? Ele era meio arrasado. Melhorou. Melhorei. Eu acho que a qualidade da câmera que é meio fraca. Não, pai, perfeito. Não é isso, não. É isso. João, cara, a gente acompanha a sua trajetória há muito tempo. Eu me lembro desse momento da sua vida que você descobriu que ia ser pai lá, novinho. E a gente compartilhou ali, que meu filho também tem 18 anos, 17. Meu filho veio um ano depois, né? Mas eu me lembro daquele sufoco ali que você passou. E como você resolveu encarar a vida e amadureceu naquele momento. Deixou de ser criança, já. Tá grávida hoje, amanhã você deixou de ser criança. É lógico que é um processo, né? Que demorou. E a gente tem notado sua evolução e amadurecimento ao longo desse tempo, as suas ideias, seu trabalho, o seu reconhecimento mundo afora, cara. Você virou cosmopolita mesmo. Parabéns, cara, parabéns mesmo. Você é um exemplo de batalha, de vitória, de esforço, tá? O cara que não teve ali, vamos dizer aqui, o berço de ouro, né? Embora tenha uma família linda, não teve as facilidades dos dólares, né, João? Dizer. Mas que batalhou e saiu assim da impossibilidade de dar certo e deu certo, cara. Deu certo. Parabéns. Parabéns, continue assim, tem muita coisa para aprender e para ensinar para nós, que agora a gente não dá aula para você mais, não. Agora você tem que dar aula para nós. Tá? Não, eu que tenho que agradecer vocês pelo convite. Assim, quando Jordano me mandou mensagem dizendo assim, olha,
a gente quer fazer um programa e tal. Eu falei assim, mas sim, sobre o que que é? Não, vai, só vai. Eu falei, Ele não explica, né? eu falei, como assim, gente? Como um programa... Depois eu entendi que é um programa sobre mim. Eu falei, como assim, gente? Eu acho que eu não mereço tanto, sabe? E Imagina. esse ano eu recebi 2 homenagens muito bonitas, que uma é de vocês e a outra do professor Zé Nunes Fernandes. E ele falou assim, olha, João, me manda dados assim, assim, assado, porque o teu nome vai entrar acho que numa enciclopédia da área de educação musical Ó, no que Brasil. Eu legal. falei, Parabéns, João. gente, que Parabéns, que legal. surpresa. Eu falei, gente, eu acho que esses espaços assim estão... Ou tá faltando muita gente, né? Tá Não, faltando gente, aí fala, não, vamos colocar quem tem. não, é merecimento mesmo, é É que é a merecimento hora de mesmo. plantar e a hora de colher, cara. Você tá colhendo umas coisinhas aí já. E aí, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, né? É a primeira vez que eu paro para falar um pouco sobre a minha história e vocês, né, conheceram muito, uma boa parte dela e viram as coisas acontecendo. O Jordano mais na área do violão, a Cíntia mais na área do canto, né? Chocolate. E eu acho bacana que eu olho para trás hoje, né? Eu não tenho tanta idade assim, mas olho para trás e consigo ver que eu plantei coisas boas em Montes Claros, sabe? E Com Montes Claros certeza. ainda é uma terra que eu tenho muito carinho, não pelo calor da cidade, pela falta de lazer, não, mas tenho carinho pelas pessoas. Eu acho que isso eu acho que a coisa mais bonita que uma cidade pode ter não é ter um parque maravilhoso, não é ter praia, não é ter cachoeira, não, é ter pessoas boas. E eu tive muita sorte em Montes Claros, porque eu acho que Deus me encaminhou para essa cidade. Eu conheci muita gente que me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Seja ou como aluno, ou como amigo, ou como professor, que tive alguns alunos aí também, mas que acho que o conservatório virou uma grande família e eu sinto muita falta do ambiente do conservatório. Acho que teve algumas mudanças, né, na mudança de sede e tal. Lógico, tem algumas benfeitorias, evidentemente, mas deixou para trás acho que um celeiro, né, de coisas boas, de afetividade que a gente tinha antes, né? Então, muito obrigado por terem lembrado de mim. E vou fazer um pequeno jabá. Posso? Claro, fique à vontade, o programa é Na seu. verdade. O Você que primeiro manda. é que, sexta-feira, eu estou nesse processo também aqui na UFOP de fazer eventos, né, aprendendo a utilizar o streaming da vida. A gente vai ter o professor Lucas Seavata, e aí aberto para qualquer pessoa que queira fazer o curso dele, o método Passo, que é muito difundido, renomado, Manda o link que eu conhecido. divulgo, cara. Pode mandar o link que eu divulgo. Então, vou mandar para vocês. E também, né, então, sexta-feira é agora o Lucas Servato, na outra semana é a filha do Gramani, né, a Daniela Gramani, que vai fazer esse trabalho. E aí, outro jabá que eu quero fazer é, como eu falei antes, eu estou na pós-graduação em educação. Então, já deixo aqui o convite aberto, tá? Dona Cintia, seu Jordano. Caso queiram e outras pessoas também queiram participar, fazer seleção, ano que vem a gente vai abrir a nova seleção. E esse ano teve uma Montes Clarense que passou na prova. A senhora Raíssa Anastásia. Agora vai fazer doutorado comigo aqui. Que máximo, que legal. E aí é bom porque as pessoas eu acho que a gente tem que difundir, né? E a minha ideia, apesar que eu estou num programa de educação, mas a porta está aberta principalmente para o pessoal da música, né? Então sintam-se convidados a vir. Estou aqui em Ouro Preto, então é a casa de vocês. Sempre que quiserem vir, passear, conhecer, altas cachoeiras, altos lugares. Altas histórias. Vamos lá comer aquele macarrão de R$1, Ju? Será que ainda tem? Ainda deve ter lá. Da nossa época, a gente achou um macarrão de R$1. A gente passou uma semana comendo macarrão de R$1. Que a gente tinha dinheiro. E tomando banho num cano, assim, ó. Só molhava a mão e... O frio, porque era inverno, e aí a gente só tinha um banheiro. A gente foi no Congresso da Uni, imagina. Congresso Nossa da Uni. Senhora, eita maravilha, hein? Aí não tinha porta no banheiro, as meninas tinham que ficar fechando, assim, para outra tomar banho, senão os caras entravam, o negócio mais doido. O macarrão comeu, morreu. É bem isso aí que eu tô pensando. Mas era até bonzinho o macarrão. Ai, muito bom. Então, gente, por hoje é só, né? Finalizamos. Muito obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, pessoal que assistiu. Gente. Quem for assistir depois.
E o povo vai assistindo depois, né? Muita gente assiste depois. E E- logo tem estreia da música. A gente vai soltar a música aí do João, porque Eu ficou quero bem ver, bonitinho. eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar vocês dois, Bonito. seja offline ou seja online, eu vou cobrar vocês dois. Não precisa. Eu vou pegar essa gravação, porque o texto, eu vou querer ele para mim também, porque... Vou te mandar agora já. O Muito texto eu já vou te obrigado mandar. pelo texto. Eu não sei quem fez, de Fui quem é a eu. autoria. Foi você, Cíntia? Tudo é de Cíntia, eu sou só o que vai tocar. Tá vendo? Ô, João, eu fiz a letra e fiz a música para você. Tá vendo? Aí eu estou esperando só o Jordano fazer a guia para gravar, ou pedir algum cantor assim, né, que combine melhor a voz e tal para gravar, mas eu fiz a letra e a música para você. Pois eu gostei muito. Da letra eu gostei muito. Já fica aqui o registro que está mais do que aprovado e realmente fiquei muito emocionado. Eu acho que um trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bonito, que é essa questão de dar voz a pessoas que, por muitas vezes, não têm voz, né? Não tem canais para se conhecer. Então eu vi, antes de vir aqui falar e tal, eu fiz aquela varredura, eu olhei vários vídeos e me surpreendeu a quantidade de pessoas e a variedade de pessoas. Não é só, por exemplo, pessoas do calibre do Flávio Augusto, por exemplo, que é o mestre dos magos. Mestre dos magos, eu ia falar a mesma coisa. Mas tem um critério, são pessoas muito importantes para nós. Pessoas importantes para nós, pessoas legais. Entendeu? E belas. Tem belas. Exato. É isso aí. Eu vou parar de ficar puxando saco, senão o João vai ficar se achando muito. Vamos embora. Parabéns pelo trabalho, viu, gente? Valeu. Obrigado. Um beijo para